A paz do Senhor, irmãos. Estamos começando aí o novo trimestre, o quarto trimestre de 2022. Vamos estudar as revistas da CPAD, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo. Então nós procuramos aqui fazer alguns comentários extras para ajudar os irmãos. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato. Meu telefone, meu WhatsApp está aí, 99951520454. É o mesmo telefone que eu usava no Maranhão. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco, Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix 331-957-81620. Vamos então ver a nossa lição, a primeira lição deste trimestre. Nós vamos estudar aí dentro do livro do profeta Ezequiel. E você pode ver na capa que nós vamos falar aí sobre os juízos de Deus comunicados ao povo de Israel. Então, primeiro vem a advertência, depois a comunicação dos juízos, veio a deportação, veio ali uma admoestação de Deus para que eles não se desviassem de Deus, e veio também juízos proclamados sobre as nações em volta de Israel, e veio também mensagem de restauração de Israel. Então, nessa lição número 1, nós vamos ver Ezequiel, o atalaia de Deus. Na lição 2, nós vamos ver vem o fim. Na lição 3, nós vamos ver as abominações do templo. Na lição número 4, vamos ver quando se vai a glória de Deus. Na lição número 5, vamos ver contra os falsos profetas. Na lição número 6, vamos ver a justiça de Deus. Na lição número 7, vamos ver a responsabilidade individual. Na lição número 8, vamos ver o bom pastor e os pastores infiéis. Na lição número 9, vamos ver Gog e Magog, um dia de juízo. Na lição número 10, vamos ver a restauração nacional e espiritual de Israel. Na lição número 11, vamos ver a visão do templo e o milênio. Na lição 12, vamos ver imersos no Espírito nos últimos dias. E na lição 13, vamos ver o Senhor está ali. Então, todas essas lições vamos estudar durante esse quarto trimestre de 2022, se Deus quiser. Vamos começar então pela lição 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Nesta lição nós vamos ver aí os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1 nós vamos ver sobre o livro de Ezequiel, subtópico 1, primeira parte, subtópico 2, segunda parte, subtópico 3, terceira parte. No tópico 2 nós vamos ver sobre o profeta, subtópico 1, identidade, subtópico 2, procedência. No tópico 3 nós vamos ver aí sobre o atalaia, subtópico 1, atalaia, subtópico 2, fim dos 7 dias. No subtópico 3, a expressão filho do homem. No subtópico 4, o atalaia sobre a casa de Israel. No tópico 4, vamos ver sobre a responsabilidade. Subtópico 1, a responsabilidade do cristão. Subtópico 2, a responsabilidade do ímpio. Subtópico 3, a extensão da nossa responsabilidade. Então, procuraremos estudar todos esses tópicos e subtópicos nesta lição número 1. Vamos aí ao textual da lição. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Então, Paulo fala a respeito da pregação do Evangelho. Ele foi chamado para isso, direcionado por Deus para isso, que ele tinha uma obrigação a ser cumprida, e ele obedecia ao seu chamado, que foi dado diretamente por Jesus Cristo, e ele muitas vezes arriscou a sua vida, e ele diz várias vezes que estava disposto até a morrer pelo Evangelho. Então ele cumpriu essa tarefa, viveu aí a sua vida, depois de convertido, todo o tempo arriscando a sua própria vida, e acabou morrendo devido exatamente a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então veja que ele diz que essa tarefa estava imposta a ele, foi dada por Jesus e era aquilo que ele tinha que fazer, ele pertencia, ele tinha um sentimento de identificação como servo, como um verdadeiro escravo. Ele estava ali para servir a Deus totalmente, integralmente.
Então ele dizia, eu me gastarei, me deixarei gastar por vossas almas. Então ele entregava totalmente a sua vida, dedicava totalmente a sua vida a serviço de Jesus Cristo. A verdade prática diz, além de guardar e cuidar, a missão da atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Veja que a nossa função sempre é de falar, condenar o pecado e falar também do juízo de Deus sobre o pecado e trazer a boa mensagem, a boa notícia de que existe solução para o pecado. Deus ama o pecador e ele precisa ouvir a palavra de Deus, crer e ser salvo. Deus deseja que ele seja totalmente salvo, perdoado de todos os seus pecados. A leitura bíblica em classe, aí está em Ezequiel 3, 16 a 21 e também o versículo 27. Diz assim, e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares do ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Então veja a grande responsabilidade que tinha o profeta e que hoje temos nós, de anunciarmos a palavra de Deus, assim como ela é. Então nós temos que anunciar o juízo de Deus sobre o pecado e a solução para esse pecado, que é o arrependimento, é a conversão. Aí Deus vem, perdoa, restaura, né, e por fim estaremos com o Senhor para sempre. Mas a pregação nossa sempre tem que ter esses dois elementos. O juízo de Deus e a misericórdia de Deus. Lembrando que todos nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, também nos tornamos profetas de Deus. Então nós somos aí sacerdotes, profetas, reis, né? Tudo isso está incluído aí na nossa vida cristã agora, como filhos de Deus na terra, representantes de Jesus Cristo na terra, embaixadores do reino de Deus. Vamos agora então à introdução da lição, que diz assim: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus, ontem e hoje. Então, todas as lições deste trimestre estão aí dentro do livro do profeta Ezequiel. Então, é importantíssimo estudar sobre esse livro, vai falar sobre o controle, né, soberania, sobre o poder de Deus, sobre todas as nações, o cuidado que ele tem para com todos os povos, com todas as pessoas. Então, ele está no controle de tudo. Ele é Senhor dos senhores, né? Deus dos deuses. Então, ele está no controle, ele sabe exatamente o que acontece em cada lugar e dentro do coração, do entendimento, do pensamento de
cada pessoa, e Ele é um Deus que vai então coordenar tudo para que Ele possa então ter a oportunidade de salvar a todos, indistintamente. Então, Ele quer que todos sejam salvos. E Ele vai fazer de tudo o que for possível, usando os seres humanos, para levar essa mensagem de salvação a todos. Então aí nós vamos aprender muito com o livro do profeta Ezequiel, sobre o nosso relacionamento com Deus, essa intimidade, né, que o profeta tinha com Deus, de ouvir Deus falar, de ser um portador da mensagem de Deus, tanto do juízo, mas também da misericórdia, do perdão, do amor de Deus para com todos. Então nós somos levados a raciocinar aí sobre a nossa função de atalaias, ou seja, aqueles que avisam o povo, aqueles que trazem notícia ao povo, aqueles que recebem de Deus uma mensagem para transmitir a todos. Lembrando aos irmãos, deem um like, se inscrevam em nosso canal, passe o link desses vídeos para outras pessoas que possam aprender juntamente conosco a palavra do Senhor. Se você deseja receber aí os slides que nós colocamos aqui em PowerPoint, entre em contato comigo, meu telefone está aí, 99991520454, que é o meu WhatsApp também. Aí temos a lição escrita, alguns comentários extras, e também temos os slides em PDF e a escrita em PDF. Então entre em contato conosco, nós enviaremos para você. E tudo gratuitamente. Vamos procurar situar você agora dentro do livro de Ezequiel, para você perceber aí as etapas da invasão da Babilônia lá em Judá. Vamos procurar ajudar você agora dentro do contexto dessa invasão babilônica a Judá. Ela foi feita entre os anos 593 e 571 a.C. Nabucodonosor e seus exércitos levaram cativos para a Babilônia, ali os judeus, em 3 etapas. Então entenda bem que é 3 etapas. Nós costumamos denominar essas 3 etapas de 3 levas. Então em 605 a.C. foi a primeira leva, ou a primeira etapa. Foram levados os príncipes, as pessoas da corte. Entre eles estava ali Daniel e seus 3 amigos. Na segunda etapa, ou segunda leva, que ocorreu em 597 a.C., foram levados agora 10.000 pessoas importantes, ali entre eles os sacerdotes. E entre esses estava Ezequiel, que era filho de um sacerdote. Agora a terceira etapa, ou terceira leva, ocorreu em 586 a.C. Então, os exércitos de Nabucodonosor destruíram totalmente o templo, também toda a cidade de Jerusalém, e a maioria daqueles que sobreviveram foram levados cativos para a Babilônia. Então, o ministério do profeta Ezequiel ocorreu nessa fase mais tenebrosa, mais difícil, entre aí, a primeira leva e a última leva. Então, nos 7 últimos anos que estava entre a segunda leva, quando Ezequiel foi levado para o cativeiro, até a destruição final de Jerusalém. Então, esses 7 anos aí é que ocorreu o ministério de Ezequiel. Então, entre 593 e 586. Isso aí foi um período difícil. Depois, ele tem mais um período, que é entre 586 e 571. Aí já é dentro do cativeiro, agora com todos dentro do cativeiro. Então, ao todo, ele profetizou durante 22 anos. O livro do profeta Ezequiel provavelmente foi completado em 570 a.C. O nome do profeta Ezequiel significa Deus fortalece. Então, ele era de uma família sacerdotal, seu pai era sacerdote. Ele viveu os 25 anos primeiros de sua vida em Jerusalém. Então, ali ele estava sendo treinado para ser um sacerdote. E no ano 597 ele foi levado cativo para a Babilônia. Então, 5 anos mais ou menos depois disso, que ele passa então a ser um profeta. Foi chamado por Deus para ser profeta. E aí ele passa então 22 anos profetizando.
Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, provavelmente o profeta Ezequiel, que ainda não era profeta, tinha por volta de 17 anos. Então nós podemos deduzir que tanto Daniel como Ezequiel tinham mais ou menos a mesma idade. E o profeta mais famoso daquela época era Jeremias. Como Jeremias se tornou mais conhecido, então provavelmente ele influenciou os mais jovens. Tanto Daniel como Ezequiel, então, devem ter ouvido muitas profecias do Jeremias e visto a sua integridade, no seu ministério. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido por sua posição, sua elevada posição dentro do governo babilônico. Ele era tanto conhecido pela sua integridade, quanto também pela sua sabedoria, além de já ser reconhecido como um profeta de Deus. E é interessante que Ezequiel menciona Daniel 3 vezes em seu livro. Daniel não era casado, mas Ezequiel se casou, teve esposa, depois ela veio a falecer. Então, no início do cativeiro do Ezequiel, ele viveu anonimamente ali entre o povo, andando entre o povo, vivendo entre o povo, antes de ser chamado por Deus para ser profeta. Ele vivia ali perto do rio Quebar. Então, o livro do profeta Ezequiel, cremos que o próprio Ezequiel foi quem escreveu. E ele usa o pronome pessoal, eu, no seu livro. E o modo de escrever também indica que é ele mesmo quem escreveu. E nós vamos ver que ele tinha um cuidado muito grande em datar todas as suas profecias. Ele colocava data, ele indicava quando foram dadas por Deus. E dá até para saber que o seu ministério começou em julho de 593 a.C. e continuou aí até, pelo menos, até a sua última profecia, que foi em abril de 571 a.C. Podemos deduzir aí pelo menos 2 propósitos do livro de Ezequiel. O primeiro, trazer a mensagem de juízo contra o pecado, principalmente de idolatria e prostituição do povo em Jerusalém. Também, é claro, ele profetizou aqueles que estavam no cativeiro para que nunca mais eles fizessem o que faziam antes. E ele também profetizou as 7 nações que viviam ao redor de Israel, sempre alertando contra o pecado e alertando contra o juízo que esse pecado ia causar a todos eles. O segundo propósito aí era para conservar a fé de todos, um Deus Todo-Poderoso que cuidava dos seus. Então, ele falava muito aquele remanescente fiel, aqueles que não caíram na idolatria. E ele tinha, então, as promessas de Deus para aqueles que permanecessem fiéis. E ele, então, profetizou o reino milenial de Jesus Cristo, que era a restauração total de todo o Israel, começando por Judá. E ele fala que a responsabilidade diante de Deus é de cada um, não é só daqueles que pecaram no passado, mas a responsabilidade é individual, é de cada um diante de Deus, e eles deveriam se arrepender, se consertarem e obedecerem a Deus. Então nós vamos ver nesse livro características que só tem nesse livro. Então o livro contém uma grande parte de visões surpreendentes, parábolas arrojadas, ações simbólicas e excêntricas. Tudo isso como um meio de expressar as revelações de Deus. Então, ele registra mais datas do que qualquer outro livro da Bíblia. 65 vezes nós vamos ver a expressão, então eles saberão que eu sou o Senhor. 19 vezes vamos ver aí a glória do Senhor sendo mencionada. E ele é chamado por Deus aí, tanto de Filho do Homem, como de Atalaia, por 5 vezes. E nós vamos ver aí 2 visões do templo. Um mostra que o templo foi profanado, estava à beira da destruição, e mostra o templo purificado e restaurado, que nós cremos aí falando sobre o milênio. Vemos que Ezequiel recebeu ordens de Deus, que ele tinha que se adaptar às mensagens que ele trazia. E ele passou por situações difíceis para fazer isso. Nós vemos Oséias passar, Isaías passar por algumas situações também, mas Ezequiel foi o que mais passou por essas situações difíceis. E Ezequiel procura salientar que cada um é responsável diante de Deus pelo seu próprio pecado. No Novo Testamento nós podemos perceber
que as mensagens que Ezequiel trouxe do capítulo 33 ao capítulo 48 revelavam exatamente, falando sobre o Evangelho. Também fala da restauração física de Israel, se tornou novamente um país, como também fala da sua restauração final, que é lá no milênio. E nós vemos no seu livro também muitas profecias a respeito do Messias, falando já a respeito de Jesus. Bom, isso foi apenas um resumo rápido aí do livro de Ezequiel, para nós, então, iniciarmos o trimestre. Vamos agora, então, à lição, que está na revista, para podermos aprender mais aí, detalhadamente sobre o livro de Ezequiel. Vamos, então, ao tópico 1, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos de 1 a 24, a segunda, dos capítulos 25 ao 32, e a terceira, dos capítulos 33 ao 48. Vamos então ao subtópico 1, a primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupam os primeiros 24 capítulos do livro. Nesta parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, como está em Ezequiel 1, de 1 a 3, quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 a 28. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos, Ezequiel 7, 2 a 4, contra a prostituição e idolatria do povo, Ezequiel 8, 15. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes, Ezequiel 7, 26 e 27, e Ezequiel 13, 2 a 4, e Ezequiel 22, 26, 27 e 31. Então veja que Ezequiel era um profeta de Jerusalém, e ele profetizou aí para Judá, mais especificamente, embora também ele tenha profetizado para até os povos que viviam em volta de Israel. Então nós vamos ver aí visões maravilhosas, coisas que a mente humana não consegue nem imaginar. E são aí as profecias dadas por Deus ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel teve um ministério um pouco diferente dos outros profetas. Ele passou por coisas que nós vamos ver aí, coisas tremendas, que talvez a gente falasse assim, é um absurdo, como é que Deus pode pedir isso para uma pessoa fazer? E nós vamos ver coisas espantosas. Nem o homem, na sua loucura mais terrível, produz coisas, visões tão espantosas quanto as que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel. Então são coisas maravilhosas, são coisas de Deus, são coisas que a mente humana, o ser humano jamais conseguiria reproduzir. Então nessa primeira parte nós vamos estudar antes da destruição do templo em Jerusalém. Então são aí os 24 capítulos primeiros do livro do profeta Ezequiel. Então é aí que nós vamos ver que Ezequiel teve uma visão da glória de Deus. Veja que também Isaías teve uma visão da glória de Deus e Jesus confirmou que realmente Isaías teve essa visão da glória de Deus. Então, nessa primeira parte, existe aí predominantemente as mensagens de ameaças e de juízos de Deus. Veja que Deus está condenando a idolatria, principalmente a idolatria no meio do povo. E aí já é o que? Deus chamando a atenção deles porque ele traria juízo sobre o que eles estavam fazendo. Mas eles pensavam que, nós temos aqui o templo, então não vai acontecer nada. Nós temos aqui os representantes da realeza conosco, são os reis descendentes do rei Davi. Existem promessas para nós que um descendente do rei Davi sempre estará no trono. Então não vai acontecer conosco isso. Aconteceu lá com o norte, porque eles eram assim, um povo misturado, era um povo assim,
que vivia na idolatria, todos os seus reis também não eram os descendentes diretos do rei Davi. Então, é lá, é com eles o juízo. Agora, conosco não vai acontecer isso. Nós temos o templo. Aquele templo para eles era como se fosse Deus. Então havia a idolatria principalmente, e junto com a idolatria, claro, vem a prostituição. Quando existe a adoração a Baal e a Zerá. Veja que esses dois sempre trouxeram idolatria e prostituição juntos. Vocês imaginem o que fizeram aqueles 850 profetas lá na parte norte, no tempo do rei Acabe. Mas veja bem, o que eles passavam, ensinavam lá, acabou corrompendo também a parte do sul. Eram ensinos, era feito assim de casa em casa. O povo todo caiu na idolatria. E isso também passou para a parte sul. E o povo também caiu na idolatria e da prostituição. Imagine, já começou lá no tempo de Salomão oferecendo sacrifícios a Moloque. Imagine que coisa terrível, que era outro Deus adorado. Veja que coisa terrível, um povo de Deus que tinha a lei, que tinham as promessas, que tinham o culto, os sacrifícios, tudo. Deus deu tudo para eles, para que eles fossem um exemplo para todas as outras nações. Imagine esse povo cair na idolatria e na prostituição. E Deus fala para os líderes, imagine, aí os sacerdotes, os profetas, os reis, todos estavam desviados, todos também caíram na idolatria, na prostituição, serviam de exemplo para o povo. Aqueles que Deus chamou para ensinar a sua palavra, para ser íntegros, para dar exemplo para o povo, para serem luz para as nações, eles também estavam corrompidos. Então, profetas, sacerdotes e reis. Vamos ver agora o subtópico 2, segunda parte. Agora eu vou falar da segunda parte do livro. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, como está em Ezequiel 25 a 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Êxodo 19, 5, Salmos 24, 1, Apocalipse 4, 11. Então veja que nós vamos estudar isso tudo detalhadamente. Isso aqui é só um resumo do que nós vamos estudar durante o trimestre. Então a segunda parte do livro, que vai do capítulo 25 ao 32, vai falar dos juízos de Deus contra as nações que viviam à volta de Israel. Essas nações é que foram responsáveis por levar a idolatria e a prostituição para Israel. Essas nações tinham seus deuses, que eram adorados por eles, e corromperam Israel. Então Deus também determinou juízo sobre eles. Então, antes de acontecer o juízo de Deus, Deus traz o quê? O aviso. Ele vem com advertências, vem com mensagens repreendendo e dizendo que vai ter juízo sobre o que eles estão fazendo. Então aí Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Então essas nações todas iriam pagar muito caro por estarem contaminando Israel com seus deuses, sua idolatria, sua prostituição. E também, é claro, por não se lembrarem de Deus, não temerem a Deus, apesar de saberem o poder que Deus tinha e tem, e também saber que Deus é santo, é diferente dos deuses deles. Então, esse cuidado de Deus com Israel, e aqui particularmente a Judá, a parte do sul, e também esse cuidado de Deus com as nações em volta, de adverti-los
e de prometer juízo sobre eles. E isso mostra, então, que Deus é soberano, reina sobre todos, está no controle de tudo e pode mudar qualquer coisa que ele quiser, pode alterar o curso de qualquer coisa da história. Nós vemos isso claramente, né, no controle de Deus sobre os reis que reinaram aí, principalmente na região da Babilônia, na região da Pérsia, ali. Vamos então ao subtópico 3, terceira parte. Começa a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Ezequiel 36, 25 a 27, 37, 14 e Zacarias 12, 10. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Ezequiel 40 a 48. Então agora a terceira parte do livro do profeta Ezequiel. E nós vamos ver que isso aí abrange, então, já o juízo de Deus aplicado sobre Judá, são levados cativos para a Babilônia, e vamos ver que Ezequiel está no meio desses deportados, e ele também lá no cativeiro, ele vai profetizar aos que estão ali cativos na Babilônia, e vai falar então, falar para eles sobre a idolatria, a prostituição, repreendê-los, e prometendo que haverá restauração, se, é claro, eles obedecerem a Deus. E realmente nunca mais foram um povo idólatra. Então começa aí a terceira parte com a notícia da queda de Jerusalém, a invasão de Nabucodonosor, a destruição do templo. E aí vem a famosa visão do Vale dos Ossos Secos, falando da restauração da nação de Israel, da volta desse povo, né, do retorno deles para a terra de onde antes eles moravam. Então são profecias a respeito do futuro que hoje nós vemos que já estão cumpridas em grande parte. Aí nós vamos falar sobre Gog e Magog, que não é aquela batalha lá do final do livro de Apocalipse, mas aqui é uma outra guerra envolvendo Gog e Magog. Nós vamos estudar sobre isso aí mais detalhadamente, vamos ver o que significa, o que é Gog, o que é Magog. Né? Nós vamos ver que na interpretação, por exemplo, dos americanos principalmente, né? E também dos ingleses, eles viam aí sempre a Rússia envolvida diretamente nisso aí. E por que isso? Porque havia uma guerra fria, né? Mas hoje, por exemplo, não é mais assim a totalidade que entende que a Rússia é que vai ser aí líder disso. Já se vê mais ali a região da Turquia. E nós sabemos que a Turquia não é do regime comunista. Eles são muçulmanos. Então nós estamos analisando coisas que ainda vão acontecer. Então são tudo suposições. Mas nós estudando sobre isso podemos imaginar. Então certo que existe uma primeira guerra. Então o livro de Ezequiel vai terminar com a visão já agora do milênio. Cremos que, olha bem, aí haverá o terceiro templo durante a grande tribulação e o quarto templo será construído lá no milênio. Ou pelo menos podemos crer que esse templo, que será construído durante a grande tribulação, será restaurado no milênio. Veja que existe uma promessa, então, de Deus feita ao rei Davi, que um descendente seu vai reinar sobre Israel. Ia falar de um governo eterno, mas é claro, porque o tempo é muito grande, né? Durante 1000 anos. Então Jesus estará governando sobre os judeus e sobre toda a terra. Então sabemos que Ezequiel viveu muito tempo dos cativos,
falou muito sobre o templo, né? Que eles retornariam e deveriam reconstruir o templo, além de reconstruir a cidade, é claro. Isso aconteceu lá, que o templo foi realmente reconstruído por Zorobabel e depois restaurado por Herodes. O templo sempre significou a presença de Deus, porque lá estava o quê? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, primeiro no tabernáculo e depois no templo de Salomão. E vamos ver que já no tempo do rei Josias, já a arca desapareceu. E não podemos mais dizer, o templo agora representa a presença de Deus, porque a arca não estava mais lá. Então veja que os inimigos, quando atacavam Israel, qual o objetivo? Então, primeiro, eles tinham que destruir os portões da cidade e penetrar na cidade até chegar onde? No templo. E qual era o objetivo? A Arca da Aliança, porque representava o Deus de Israel. Assim também somos nós. Olha, nós temos o corpo físico. Satanás tenta entrar no corpo físico, para depois que a alma, penetrar na alma do ser humano. E qual o objetivo dele? O nosso espírito, onde está o Espírito Santo unido com o nosso espírito, porque nós somos filhos de Deus. O objetivo dele é destruir a imagem de Deus que está em nós, ou seja, no nosso espírito. Então, são coisas a serem estudadas, né? São coisas maravilhosíssimas que Deus tem para nós e nós vamos entendendo essas coisas aí no decorrer do trimestre. Lembrando os irmãos de dar o like aí, se inscrever no canal, passar o link para outras pessoas. Se você deseja receber os slides que eu uso aqui em PowerPoint, também os estudos escritos em PDF, então entre em contato conosco. Meu WhatsApp está aí no telefone 99951520454. É tudo gratuito. Vamos então ao tópico 2, sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados das profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então, o próprio profeta Ezequiel faz as revelações, nos dá as informações sobre ele próprio no seu livro. Vamos ver sobre o tópico 1, identidade. Seu nome hebraico é Yehezkel, que significa fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ezequiel 12, 4 a 7. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Ezequiel 8, 1, 21. E iniciou seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, como está escrito em Ezequiel 1, 1. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Então veja que nos relatos escritos no primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis, no primeiro livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, aí não fala sobre o profeta Ezequiel. Não sabemos porquê, mas como o próprio profeta Ezequiel escreveu sobre si próprio e já fez o resumo, né, daquilo que ele passou ali entre os exilados, lá na Babilônia, então cremos que não precisaria outro escritor escrever sobre ele, não precisaria entrar em detalhes sobre ele, porque ele próprio já fez isso. Então sabemos que ele viveu no exílio, na Babilônia, sabemos que o seu ministério foi iniciado ali, na Babilônia, quando ele tinha 30 anos, e podemos deduzir, estudando o livro de Ezequiel, que ele profetizou durante 22 anos, ou seja,
muito provavelmente ele deve ter morrido aí com 52 anos, ainda bem jovem, né? Ou, pelo menos, seu ministério terminou. Pode ser que ele tenha continuado a viver, mas não sendo mais usado como profeta de Deus. Após profetizar sobre a nova Jerusalém, né, a Jerusalém celestial, falar sobre as suas portas, que Ezequiel é encerrado, e nós não vamos ver falar sobre ele mais. Então você não fique preocupado aí que você tem ainda poucas informações, porque durante o trimestre nós vamos estudar mais detalhadamente sobre a vida do profeta Ezequiel e as suas profecias. Nabucodonosor e seus exércitos levaram cativos para a Babilônia, aí os judeus, em 3 etapas. Então entenda bem que é 3 etapas. Nós costumamos denominar essas 3 etapas de 3 levas. Então em 605 a.C., foi a primeira leva, ou a primeira etapa. Foram levados os príncipes, as pessoas da corte. Entre eles estava ali Daniel e seus 3 amigos. Na segunda etapa, ou segunda leva, que ocorreu em 597 a.C., foram levados agora 10.000 pessoas importantes, ali entre eles os sacerdotes. E entre esses estava Ezequiel, que era filho de um sacerdote. Agora a terceira etapa, ou terceira leva, ocorreu em 586 a.C. Então os exércitos de Nabucodonosor destruíram totalmente o templo, também toda a cidade de Jerusalém, e a maioria daqueles que sobreviveram foram levados cativos para a Babilônia. Então o ministério do profeta Ezequiel ocorreu nessa fase mais tenebrosa, mais difícil, entre aí a primeira leva e a última leva. Então nos 7 últimos anos que estava entre a segunda leva, quando Ezequiel foi levado para o cativeiro, até a destruição final de Jerusalém. Então esses 7 anos aí é que ocorreu o ministério de Ezequiel. Então entre 593 e 586. Isso aí foi um período difícil. Depois ele tem mais um período, que é entre 586 e 571. Aí já é dentro do cativeiro, agora com todos dentro do cativeiro. Então, ao todo, ele profetizou durante 22 anos. Como ele não era descendente de reis, ele não era descendente de família real, ele era descendente de sacerdote, então ele ficou entre o povo. A ideia dos babilônios era que ele, sendo descendente de sacerdote, ele ensinaria a sua religião ao povo, ajudaria o povo, para que o povo não se desesperasse totalmente. Então, nesse mesmo tempo, Jeremias continuava profetizando em Judá. Ainda não estava destruída a cidade nem o templo. Então, lembrando que o ofício sacerdotal incluía a função do profeta de falar para todo Israel, e no caso de profetas que escreveram, né, então eles tinham a missão de escrever sobre Jesus Cristo, sobre o futuro da nação, sobre o futuro governo de Jesus também sobre a nação. Olha, Jesus diz: convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Vamos ao tópico 3 agora, sobre o atalaia. Subtópico 1, atalaia. Então é uma palavra feminina de origem árabe, etitã, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2º livro de Samuel, 18, 24 a 27, e 2º livro de Reis, 9, 17 a 20, e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, Ezequiel 33, 2 a 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, atalaia significa uma pessoa que ficava num lugar alto, vigiando para ver se havia algum inimigo vindo contra a cidade. No caso,
Por exemplo, um pastor, ele ficava vendo se vinha lobos, né, vigiando. Aí, no vilarejo, tinha ali um lugar alto, uma montanha, onde ficava sempre uma pessoa vigiando para ver se vinha alguém tentando roubar o gado, né, as ovelhas, tentando assaltar as pessoas, né? Então, eles ficavam vigiando. Havia, em muitos lugares, uma fogueira que estava preparada para ser acesa em qualquer lugar. Então, sobre o monte, quando vinha o inimigo, dali aquele vigia, aquele atalaia via e já acendia aquela fogueira para que todos lá embaixo soubessem que havia perigo e estivessem preparados para se defenderem. Também eles tinham ali na sua buzina, né, que era geralmente feito com chifre de carneiro, então eles tocavam aquilo ali bem alto para que o povo lá embaixo escutasse e visse que havia perigo. Então essa função de atalaia é um sentinela, né? Hoje nós vamos ver que existe mais assim um sentido militar. Então é uma função de avisar sobre o perigo. No caso do profeta, então, ele era um atalaia porque ele vinha trazendo mensagem de Deus sobre o juízo que viria sobre a nação. Então, ele avisava, né? Deus mostrava, revelava através dele, que o inimigo estava no meio do povo, ou seja, Satanás, né, instigando as pessoas à idolatria, à prostituição. Então, Deus dava a visão e mandava a mensagem que haveria repreensão, que haveria juízo sobre esses pecados que o povo estava cometendo. No subtópico 2, o fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. A visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 a 28. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel 1, 28 até 3, 14. Então aí é narrado a visão do profeta Ezequiel da glória de Deus. É uma coisa tremenda que causa um impacto muito grande nele. Veja, quando a pessoa tem esse encontro com Deus, essa visão celestial, a pessoa geralmente fica sem forças, cai para o chão, que é uma coisa tremenda, o contato do ser humano com Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo. Então a pessoa não se aguenta. E Ezequiel ficou se sentindo fraco, né? Estava assustado com aquilo, era tremendo, era maravilhoso demais aquilo que ele tinha visto. Vamos aí como ele descreve essa visão. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então veja que coisa tremenda quando ele tem a visão ali do próprio Jesus Cristo, né? E ele fica sem forças, ele cai ao chão. É coisa terrível, é coisa maravilhosa, é coisa espantosa. Imagine você ter uma visão dessa, que coisa esplendorosa, maravilhosa. E causa um impacto terrível na gente, né? Quando a gente tem uma visão de Deus, a gente fica como assim, querendo furar um buraco no chão e entrar lá dentro, para se esconder, porque pensa que vai morrer nessa hora. Então agora vai haver uma mudança aí. Agora ele tem uma visão da glória de Deus, então ele é chamado agora para trazer uma mensagem
futurística. E agora ele vai começar a trazer as mensagens como os profetas trazem, né? Ele vai ouvir Deus falar com ele e vai transmitir para as pessoas aquilo que Deus fala com ele. No subtópico 3 nós temos a expressão Filho do Homem, versículos 17a. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como Filho do Homem, versículos 17a. Em hebraico, Ben-Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do Homem, Romanos 1, de 1 a 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna, Romanos 5, 12 a 21. Então veja que quando ele vai narrar os encontros, as visões que ele tem com Deus, ele diz que Deus o chama de Filho do Homem. Deus não se dirige a ele dizendo assim, Ezequiel, não. Ele diz, Filho do Homem. Então é a maneira de Deus conversar com ele. Como ele vai falar sobre o milênio, né? E ele vai falar sobre grande tribulação, ele vai falar sobre coisas escatológicas, a restauração de Israel, tudo. Então, cremos que Deus usa Filho do Homem porque o próprio Jesus Cristo usaria essa expressão para se referir a si mesmo, como Filho do Homem. Quando Jesus se referia a isso, a se chamar Filho do Homem, ele estava mostrando a sua natureza humana. Veja bem, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele estava na terra como homem, ele nasceu como homem. Jesus deixou de ser Deus? Não. Veja bem, o Espírito Santo mora em nós? Mora. Agora ele deixa de estar no céu ao mesmo tempo? Não. Jesus disse, olha, ele estará convosco e em vós. Assim também Jesus estava conosco na terra como homem, né? E ao mesmo tempo estava no céu. Deus é Espírito, lembre-se disso. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, embora estivesse na terra como homem. Então, assim como Adão foi o cabeça de toda a humanidade, os seres humanos, né, normais, ou seja, que já nascem com a semente do pecado, Jesus Cristo representa, é o cabeça do corpo de Cristo na terra. Todos os seres espirituais, filhos de Deus, todos que têm o quê? O Espírito Santo morando em si, cada um de nós. Então Jesus é a cabeça desse corpo. Então Adão introduziu a família humana, pecadora, porque entrou o pecado através dele na terra. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Então ele é a cabeça desse corpo formado por todos os salvos, todos que aceitaram o plano salvífico de Deus, ouviram a pregação do Evangelho, creram, foram salvos e têm o Espírito Santo morando em si. Então Jesus é que é a cabeça desse corpo formado por todos esses salvos. O que Jesus veio fazer na terra? Veio produzir, reproduzir uma família para Deus na terra. Ele veio salvar os homens. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então veja só que ele fez o que? Uma família para Deus. No subtópico 4 temos aí o atalaia sobre a casa de Israel, versículo 17b. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na sua rebelião. Ezequiel 3,7. Assim Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar os filhos de Israel, Ezequiel 2,3 a 7. E ele não esperava o resultado de sua pregação, Ezequiel 3,11. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então veja que ele era um atalaia, né? E ele recebia a mensagem de Deus revelando a situação do povo e trazia a mensagem de Deus para esse povo, para eles se arrependerem, se converterem. Agora Deus dizia para ele já sabia, ele ia pregar, mas o povo não ia ouvir, o povo não ia se converter.
Então era uma luta muito grande. Agora, teve como resultado um bem maior, que o povo deixou realmente a idolatria, né? E esse povo, ouvindo as profecias, eles foram meditando, começaram a meditar sobre os erros do passado, né? Sobre o que fizeram de errado. E aí veio uma nova geração, já ouvindo ali os ensinos, e eles começaram a falar para os seus filhos por que eles estavam ali, né? E tudo isso houve uma mudança de visão deles sobre a idolatria. Então eles deixaram a idolatria, voltaram para a terra, voltaram para Judá, né, para todo Israel, e começaram então uma vida nova, agora sem idolatria. Então, embora o profeta não tivesse nenhuma esperança, mas para o futuro havia esperança. Lembrando os irmãos, dê o like, se inscreva no nosso canal, passe aí o link desse vídeo para outras pessoas, para aprender juntamente conosco. Vamos então ao tópico 4, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha a nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Então, cada um de nós também é uma atalaia. E nós temos a obrigação, dever, de transmitirmos o Evangelho a todos, indistintamente. O subtópico 1, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o Evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus, como está no versículo 18, Ezequiel também 33:8. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar o Evangelho, 1 Coríntios 9:16. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Versículo 20, Ezequiel 33:13, conforme ensina o Novo Testamento, Mateus 24:13, João 17:12, 2 de Pedro 2:20-22. Então, as duas principais responsabilidades do crente é, primeira, anunciar o Evangelho. Isso aí é para todos os crentes. Não importa aí o sexo, a cor, a condição física, a condição financeira. Não importa quem é o que seja. Aceitou Jesus como Salvador e Senhor, a partir daí é um anunciador de salvação a todos. Então, todos são chamados, todos devem em mente essa obrigação de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus a todos que você encontrar pela frente. Toda pessoa que não é salva ainda se torna, então, um campo missionário. E todo cristão que já aceitou Jesus como Salvador e Senhor é um missionário. Então existe uma advertência aí no livro do profeta Ezequiel sobre a necessidade de pregar o Evangelho a todos. E Deus ainda adverte que se você não pregar, não falar sobre Jesus, então Deus vai cobrar de você porque você não pregou, não anunciou a salvação em Jesus Cristo. Então aí falamos da nossa responsabilidade como cristãos. Agora vamos ver aí no subtópico 2, a responsabilidade do ímpio, versículos 19 e 27. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Atos 18, 6, 20, 26 e 27. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Versículo 27. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 11, 15, em passagens paralelas, Marcos 7,16, Lucas 14,35 e em Apocalipse 13,9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do Evangelho que pregamos, versículo 27a. Então aí entra a responsabilidade daquele que ouve, ou seja, da pessoa que não é salva ainda. Ele vai ter que decidir, ou ele se submete, ou ele
recusa a oferta que está sendo dada a ele. E só ele pode decidir. Deus não vai forçá-lo. Tem gente ensinando por aí, não, a graça é irresistível. Não. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, eu quis tantas vezes ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da sua asa, e vocês não quiseram. Coisa simples isso, né? Olha, o Judas viu Jesus fazendo milagres, ouviu as pregações de Jesus, mas amou mais o dinheiro do que Jesus. Ele fez uma escolha. A Bíblia é bem clara sobre isso, né? O ser humano faz uma escolha. Então, a pessoa vai ouvir a pregação do Evangelho e vai tomar a sua decisão. Quero ou não. Acredito ou não. Por isso que aí entra a fé para ser salvo. Olha, a graça de Deus é Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu aqui como homem, tomou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então ele fez uma obra de salvação. Ele realizou tudo o que era preciso para que nós pudéssemos ser salvos. Então, essa é a graça de Deus, oferecida a todos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, pelo que Jesus fez. Agora, mediante a fé. Então, nós vamos ouvir a pregação falando sobre o que Jesus fez, e aí nós vamos tomar a decisão. Acredito ou não? Recebo ou não? Então, a responsabilidade é do ser humano em decidir se quer Jesus ou não. Se aceita a salvação através de Jesus ou não. Se vai acreditar na mensagem ou não. É o ser humano que decide. Tem muita gente ensinando aí errado sobre predestinação, pensando que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai. Não, não é assim. A pessoa precisa ouvir o Evangelho e ela vai tomar a decisão. Deus não vai obrigá-la. Agora é evidente que Deus, já quando fundou o mundo, já sabia tudo que ia acontecer no futuro, porque ele olhou, ele tem o que? A presciência. Ele já olhou no futuro. Para ele, não existe esse futuro, é tudo presente. Então Deus sabe o dia que eu nasci e já sabe o dia que eu morri. Veja bem, ele sabe tudo do futuro. Agora, ele não forçou ninguém a aceitá-lo. Não, ele ofereceu a salvação a todos. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora o profeta Isaías diz, ouviram de mau grado e não quiseram. Tópico 3, a extensão da nossa responsabilidade. Versículo 20. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio, na fé cristã, significa que temos a responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época do isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. 1 Coríntios 12, 25. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas 15, 4 a 6. Então veja que a nossa responsabilidade não é só pregar o Evangelho às pessoas que ainda não ouviram, mas também nossa responsabilidade é ajudar aqueles que ouviram, mas são fracos na fé, acabaram caindo, se desviando. E aí existem vários motivos, né? E um dos motivos principais foi aí a pandemia, esse afastamento da igreja, onde as pessoas ficaram em casa, muitos começaram a assistir aí filmes e mais filmes e mais filmes, novelas e mais novelas e mais novelas, e esporte, mais esporte, mais esporte, né? Ficaram prisioneiros das coisas do mundo. E muitos também começaram a ouvir pregações, né, música e tal, e agora pensam que não é necessário mais ir para a igreja, o prédio, né, na reunião dos irmãos. Então, muitos estão assim afastados da comunhão com a igreja. Então nós precisamos ir atrás com muita paciência, muito amor e trazermos essas pessoas de volta à comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Então isso muitas vezes vai exigir um
muita oração, muito jejum, né? E aí, muito amor, muita paciência para trazermos essas pessoas. Lembrando que o pastor tem um dever muito grande de carregar a ovelha perdida no colo, no seu ombro, né? Então dá um pouco de trabalho. Mas, com paciência, com muito amor, nós conseguimos fazer isso. Conclusão. Nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem os converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. 2, 5 e 7. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Então veja que a conversão aí já é uma coisa do Espírito Santo com a pessoa. Quanto mais lugar a pessoa dá ao Espírito Santo, mais ele assume, né, como proprietário, como ensinador, como o guia, como aquele que faz lembrar a palavra de Deus. Então ele vai fazer toda uma obra de santificação, né, toda uma obra aí de colocar essa pessoa como filho, como filha de Deus. Agora, o nosso papel, então, é pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam. E também nosso papel é o quê? Ensinar as pessoas para que elas possam seguir com fé e com uma intimidade com Deus maior. Nós vamos ensinando a palavra, pregando, vamos ajudando as pessoas na sua fé. Isso é dever nosso. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra, os ensinos, você deseja entregar a vida para o Senhor, começar uma vida nova com Deus, você acredita que Jesus veio ao mundo como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que era contrário a nós, ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Então você é salvo agora. Vamos orar juntos. Se você está doente, está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos essas vidas que se chegam a ti, arrependidos dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo, teu Filho, veio como homem e levou sobre ele as nossas doenças, enfermidades, maldições, pecados, tudo que nos era contrário, levou sobre ele, morreu em nosso lugar naquela cruz e ressuscitou. Eles acreditam, Senhor, portanto estão salvos agora. Concede a eles o Espírito Santo, escreve seus nomes no livro da vida. Agradaste graflide ver cantar, abrovinete, orobrovor, filamicar de céu. Louvem o Senhor, agradeço ao Senhor, porque Ele fez tudo para salvar todos nós. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar agora para você que está doente, está enfermo, em nome de Jesus. Toca neles agora, Senhor, cura, solta essas vidas, todo mal, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade vai soltando, vai saindo. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Restauraste, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a saúde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não esqueça aí que nós temos um vídeo aí sobre o resumo do trimestre todo. Eu coloquei o nome lá de resenha, 4º trimestre de 2022. Entre lá, você vai ver aí muitas coisas que nós vamos estudar durante o trimestre. A paz do Senhor.